Paz do Senhor Jesus. Pode lá. Vamos se colocar de pé, vamos estar orando para dar início a mais uma aula. Na verdade, é a aula final, onde nós vamos estar encerrando. Amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo Deus, Eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por chegar até aqui, Papai querido. Nós bendizemos a Ti, meu Pai, por tudo que tens feito. Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor venha se fazer presente mais uma vez, ó Papai querido, nesta aula, que o Senhor venha estar, meu Pai, conduzindo, fazendo o seu querer, a sua vontade. Venha, Papai querido, estar, ó Senhor, ministrando, ó Senhor, em nossos corações, aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que a gente venha absorver, que a gente venha, Papai querido, estar, ó Senhor, levando, ó meu Pai, ao coração das tuas servas. Que o Senhor venha, Papai querido, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que a gente venha estar, Papai querido, aberta para receber de Ti, ó meu Pai. Que não seja somente palavras ao vento, mas que venha, Papai querido, fazer a diferença na nossa vida e que a gente venha colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor venha, Papai querido, estar, ó Senhor, nesse momento, trabalhando no nosso ser, meu Pai, de dentro para fora. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha fazer com que sejamos pessoas melhores e que a gente venha, Papai querido, cumprir o seu propósito, cumprir, ó Papai querido, aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, na certeza que está nos ouvindo. Amém. Estamos na aula 11, a última aula deste capítulo, ao qual vai iniciar com uma frase do Winston Churchill, deve ser isso, não sou muito boa de inglês, que diz assim: eu não era o leão, mas senti que cabia a mim dar o rugido do leão. O tema desta aula é do sussurro ao rugido. Eu quero estar lendo aqui no início, vai dizer assim: o rugido do leão. Sem dúvida você sabia disso, mas você sabia que as leoas também rugem? Para que os leões ou as leoas rujam efetivamente, eles precisam primeiramente mudar a sua postura. A liberação de tamanha declamação de poder exige uma curvatura. Sua cabeça poderosa se inclinam e eles expandem o peito para encher os pulmões de ar. O objetivo desse capítulo é levar cada uma de nós, cada mulher que se encontra, a compreender que Deus primeiro ele fala ao nosso coração. Primeiro ele fala na intimidade, sussurro, antes de levantar cada uma de nós para impactar a vida de pessoas, Então, antes de que ele faça com que a gente cumpra o nosso ID, cumpra o nosso chamado, aqui é o propósito ao qual ele nos chamou, primeiramente ele trabalha em nós na intimidade. Então esse é o objetivo da aula, que a gente venha entender que para que a gente consiga ir, para que a gente consiga cumprir, para que a gente consiga chegar ao propósito de Deus, primeiramente a gente tem que ter o secreto, a intimidade, o tratar de Deus no nosso interior. Versículo-chave, Mateus 10, 27, que diz assim: o que vos digo às escuras, dize-o em plena luz, e o que se vê, o que se vos diz ao ouvido, proclamai sobre o telhado. Ou seja, o que Deus fala no secreto, aqui, o que te digo às escuras, eu e você, no secreto, dizem em plena luz. Deus trata com a gente no secreto para que a gente fale em plena luz para os outros ouvirem, E o que vos digo ao seu ouvido, proclamai sobre os telhados. Ou seja, o tratamento é primeiro em nós, para que alcance, para que seja levado, para que propague.
Vivemos em uma geração barulhenta, redes sociais, notícias, problemas, opiniões, disputa nossa atenção diariamente. Porém, Deus continua trabalhando da mesma maneira. Ele começa falando em sussurro. O rugido nunca nasce primeiro. Antes da autoridade vem a intimidade. Antes da influência vem a oração. Antes do ministério vem o secreto. Toda mulher que Deus usa publicamente foi moldada primeiro no secreto. Então, antes que a gente possa ter essa autoridade de cumprir o ID, de fazer, né, o que Deus chamou a gente para fazer, para sermos leoas verdadeiramente, primeiramente a gente tem que ter intimidade com Ele. Teve a aula da pastora, ao qual ela deu uma pincelada sobre a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando a gente se enche totalmente do Espírito Santo, que a gente está totalmente envolto, totalmente tomado, é aonde começa a fazer a movimentação na nossa vida. E através desse mover, através desse encher, através desse preparo que Deus faz com a gente no secreto, que a gente tem a capacidade, a autoridade para estar indo lá fora. Então não tem como a gente falar de algo que não vive. Não tem como a gente mostrar se a gente não faz. Primeiro tem que ser em nós. Primeiro tem que refletir em nós. Se não reflete, não atinge. Se não mostra com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa busca, né, em Deus, não atinge. Porque muito mais vale o nosso testemunho do que 1000 palavras. Né? Não adianta falar, se as minhas palavras não condizem com o que eu vivo. Bem, vou estar lendo aqui na página 230. Do mesmo modo, se vós, leoas de Deus, quisermos produzir um som de tamanha magnitude, isso exigirá uma mudança em nossa postura atual. Para termos a capacidade de rosnar, precisamos inclinar as nossas cabeças tão erguidas e nos curvarmos. Essa postura de humildade e de oração nos posicionará para receber um enchimento fresco do sopro do Espírito de Deus. Creio que esse rugido acontecerá quando bebermos tanto do Espírito de Deus que exceda a nossa capacidade de conter a sua plenitude de vida. Quando não pudermos mais reter a sua verdade, o seu amor, a sua bondade, liberaremos sua declaração inspiradora e tudo o que Deus é. Ou seja, a leoa, o leão, quando vão fugir, primeiramente existe um preparo, né, ao qual inclina-se a cabeça e ali eles enchem, né, o peito de ar para que eles possam soltar esse rugido. Então isso nos mostra o quê? Que para que a gente venha propagar, para que a gente venha fazer o querer de Deus, né, levar o ID, atingir mulheres lá fora como essa Lisa Berveri conseguiu, nós primeiramente nós temos que ter essa postura de humildade, nos inclinar. O que é nos inclinar? É nos colocar em intimidade de oração, joelhos, né? Quando a gente se ajoelha, quando a gente se prostra, quando a gente se coloca em intimidade de oração, a gente está se colocando na posição o quê? De humildade. Eu dependo de Deus. Se não for Deus, quem eu sou? Se Deus não agir, se Deus não quiser, se Deus não fizer, nada eu posso fazer. Então, para que a gente venha soltar, né, esse rugido de leoas que atraem mulheres, que atingem, né, mulheres, nós temos que ter essa postura de humildade. Mas de modo, na mesma página 230 ainda, tá? Mas de modo diferente do rugido da leoa, nosso rugido será mais do que apenas um som.
nossa declamação será uma fusão divina de palavras, feitos, atos de fé, feitos e atos de fé espantosos. Quando todos os elementos intangíveis da fé, da esperança, do amor se tornarem palpáveis nas pessoas e expresso em nossa resposta unificada à necessidade do mundo, ao amor de Deus, nosso rugido será ouvido. Então, olha só quantos, elementos aí precisa para que a gente seja ouvida, para que a gente atinja, né? Às vezes a gente fica se perguntando, por que não cresce, né? Por que não evolui? Por que às vezes, muitas das vezes, as pessoas vêm e acabam não ficando? Será que nós estamos tendo todos esses elementos? Será que nós estamos tendo todas essas características que devemos ter para que a gente venha atingir? Será que não está faltando algum desses requisitos para nós, né? Então nós temos que fazer essa autoanálise. Será que eu me enquadro em tudo isso? Será que eu tenho todos esses elementos, né? A fé, a esperança, o amor, né? Para que eu venha tornar isso palpável, para que as pessoas vejam isso através de mim e queiram Cristo através de mim? Porque muitas das vezes a pessoa acaba vindo para o Senhor, às vezes por ver algo diferente em nós, né? Nossa, aquela pessoa é diferente, age diferente, as atitudes, nossa, né? Que pessoa abençoada, eu quero ser que nem ela, então eu vou. Então muitas das vezes não é por muito falar, por isso que começa no sussurro, né? Eu e Deus buscando, me fortalecendo, me transformando de dentro para fora, para que eu possa propagar o rugido. O que significa rugido, segundo a Bíblia, tá? Na Bíblia, o sussurro tem dois significados principais: a revelação íntima e sutil do Espírito Santo, a voz mansa e delicada, e a fofoca, a calúnia, pecado que semeia discórdia. O contexto determina que a mensagem determina a mensagem, seja ela de paz e direção divina ou de alerta contra as más intenções. Então, dentro da Bíblia, das Escrituras, se a gente for buscar, a gente vai ver sussurro como Deus, o Espírito Santo, falando, né, através, como falou com Elias, né, naquela voz mansa, suave, como a gente vai ver os sussurros da contenda, da fofoca. Então, são duas maneiras que a Bíblia vai nos mostrar como sussurro. Mas nesse contexto do nosso capítulo, vai estar falando sobre a voz divina, sobre aquilo que ele fala conosco ao pé do ouvido, no secreto, aquela voz mansa, tá? Quando Deus fala em sussurro, ele demonstra que sua presença e vontade não depende de manifestações grandiosas, mas sim de uma revelação de intimidade. Ou seja, não é por muito barulho, não é por muito falar. É quando realmente eu me quebranto na intimidade com Deus. Quando realmente existe corações quebrantados. Quando realmente existe unidade, comunhão. Então, muitas das vezes a gente vê muito barulho, só que a gente não vê mover de Deus. Já aconteceu de ver aquele barulho, mas não sentir o mover de Deus? Porque Deus, muitas das vezes, Ele quer que a gente esteja quebrantado e não simplesmente se movendo em barulho, porque tem diferença da unção de Deus e do movimento, né? Porque tem muita gente aí buscando movimento e esquecendo de buscar a unção de Deus. Então é isso que esse capítulo vai nos trazer, que a gente tem que buscar é a intimidade, buscar é a presença, buscar é realmente a intimidade com Deus, porque barulho tem muito. Se a gente for ver por aí, eu vejo muitos vídeos na internet até denigrindo a imagem da igreja evangélica por conta de barulho. Até muitas das vezes comparando a igreja evangélica com terreiros de macumba, por conta do que está acontecendo aí por fora. Então olha como que a gente está sendo visto lá fora, né? Muitas pessoas falam até assim, Deus não é surdo, não precisa tudo isso. E realmente,
Se tiver quebrantamento, se tiver intimidade, se tiver realmente entrega, não precisa de tudo isso. Deus, ele fala ao nosso interior, e quando há a manifestação do Espírito, é diferente, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Barulho ou realmente mover de Deus, né? Então vamos lá. O exemplo de Elias no Antigo Testamento, após fugir para o Monte Horebe, o profeta Elias testemunhou um vento forte, um terremoto e o fogo, mas Deus não estava neles. Em seguida ouviu-se uma voz mansa e delicada. Em algumas traduções, um murmúrio suave, onde Deus se revelou. Isso que eu estou falando, essa passagem, vai estar em 1 Reis 19, do 11 ao 13. Acredito que todo mundo já ouviu falar dessa passagem, né? Então aqui está falando que Deus, ele se manifestou ali de uma forma que às vezes não é esperada, né? Porque ele pensou, é o trovão, é o rodamuinho ali, né? O fogo, não, Deus está nisso. Muitas das vezes a gente quer ver essas coisas, né? Aí Deus vem com um sussurro, algo suave, algo que a gente não espera, né? Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e pensam assim, eu vou lá, aí a pessoa vai orar por mim, e Deus vai revelar, e vai falar minha vida, e só vai faltar falar meu CPF e meu RG. E muitas das vezes Deus está falando com a gente num louvor suave, muitas das vezes num testemunho do irmão, né? Então a gente acha que Deus, ele vai se manifestar da maneira que a gente acredita que seja grandioso, né? Eis que te digo, e aquela manifestação, e muitas das vezes Deus está falando com a gente na nossa casa. Muitas das vezes a gente abre a Bíblia ali para fazer o nosso devocional e Deus rasga a gente, né? Então Deus, ele tem várias maneiras de falar, porém eu acho que quando é na intimidade, quando é no secreto, quando é um sussurro suave, eu acho que tem muito mais impacto. Até a Lisa fala no livro, né? Que é muito mais impactante a gente sentir o sussurro de Deus do que um barulho de Deus, né? Porque eu acho que um estrondo, às vezes é mais fácil a gente esperar, mas um sussurro é algo que normalmente a gente não espera. Vamos lá. Aí a fofoca, o semeador, a discórdia, né, que é uma das coisas que cita como sussurro na Bíblia, nas epístolas e provérbios, o ato de sussurrar refere-se a fofoca, intriga, difamação. Advertência. O apóstolo Paulo menciona os sussurradores e murmuradores como pessoas que causam divisão e mal entendido entre amigos e comunidades. Isso está em Romanos 1, 29, versículo 2, e em Coríntios, Romanos 1, 29 e 2 Coríntios 12, 20. Que o 2 ficou lá em cima e me confundiu. O significado: diferente daquele que ataca publicamente, o sussurrador age pelas costas, espalhando o boato para destruir relacionamentos e amizades. Então, assim, tem muita diferença entre o sussurro quando se trata de Deus, quando se trata da divindade, e quando fala de ser humano, né? Para ver como que a gente é tão falho, né? E quando a gente age no sussurro, quietinho ali, muitas das vezes é tramando mal, tramando coisas que não agradam a Deus, né? Diferente de Deus, que quando ele trata no sussurro, ele trata ali na intimidade, né? No interior, no íntimo da gente. Aí eu coloquei aqui uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve a certeza que Deus falou ao seu coração? Vocês lembram quando foi a última vez assim que vocês tiveram essa certeza de que foi o tratar de Deus, que foi Deus revelando? Se lembram? Faz muito tempo ou faz pouco tempo? Pouco tempo? Faz muito tempo? Vocês conseguem puxar pela memória se faz muito tempo ou pouco tempo que Deus falou com vocês? Pouco tempo? A gente tem que começar a ter essa sensibilidade, né? Se Deus está falando,
ou se a gente está agindo por a gente mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente é conduzido pelo que a gente é ensinado, né? Ah, eu aprendi assim, sempre foi assim, eu vou agir assim. Mas muitas das vezes não estamos fazendo o que Deus quer, fazendo o querer de Deus realmente. Então, a gente tem que estar sensível à voz de Deus para que a gente venha realmente cumprir aquilo que Ele quer e não fazer aquilo que a gente acha. Porque tem muita pessoa hoje que está já tão numa frieza que já não ouve Deus falar há muito tempo, mas está no automático, vindo para a igreja, fazendo parte de ministério, pregando, ensinando, mas sem a condução. É simplesmente o quê? O automático, a rotina, o dia a dia, né? Então nós temos que nos atentar a isso, parar e pensar. Será que realmente eu estou sendo conduzida por Deus? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Ou será que eu estou fazendo o meu querer, a minha vontade? Ou de repente cumprindo ordens, né? Ah, manda, eu obedeço. O que impõe para mim fazer, eu faço. Mas será que o que impõe para fazer é o que Deus quer? Será o que está sendo imposto para as nossas vidas como ministério, cargos, é o que Deus chamou a gente para fazer? A gente tem que ter essa sensibilidade também. E muitas das vezes, na necessidade, né, da igreja, é dado cargo, é dado ministérios, mas será que é o que Deus chamou a gente para fazer? Será que é o que Deus quer que a gente propague? Nós temos que estar atento a isso também. Eu já cheguei a me questionar, porque eu já fiz tudo na igreja, né? Então, assim, eu fico pensando, o que realmente Deus quer, né? Porque é jovem, é casais, é irmãs, é criança, dança, o que realmente Deus quer? Então, assim, temos que estar atentos para fazer aquilo que Deus realmente nos chamou. A necessidade a gente cumpre, mas nós não podemos nos apartar daquilo que Deus quer da nossa vida. Então a gente tem que estar sensível à voz de Deus e entender o que Ele quer de nós dentro dessa intimidade. Onde a gente vai conseguir isso? Dentro da intimidade. Se não tiver intimidade, não vai ter transformação, não vai ter mudança, não vai ter propagação, né? Vamos lá. O rugido começa com uma postura. A autora explica que a leoa precisa baixar a cabeça para conseguir rugir. Isso nos ensina que quem se humilha será exaltado. Quem dobra os joelhos levanta a voz. Quem ora recebe autoridade. Eu acredito assim, irmãs, que é muito difícil. Não vou dizer impossível, né? Mas é muito difícil. Acho que até impossível. Uma pessoa ter autoridade, ter essa, como que eu vou dizer, ser usado na autoridade, no poder de Deus, se não tiver a intimidade, se não tiver a busca, se não tiver a oração. Se a pessoa não tiver em constante busca, em constante oração, em constante consagração da sua vida, é muito difícil ter essa autoridade. Eu estou dizendo autoridade dentro da vontade de Deus, sendo usada por Deus. Não ter autoridade porque a pessoa tem uma eloquência, sabe falar, sabe se expor, não. Autoridade, se não tiver comunhão com Deus em oração, se não tiver busca, se não tiver pegada de oração, se não tiver, muito raramente a pessoa vai conseguir ter a autoridade de Deus. Então está muito ligado à autoridade de fazer o que Deus quer com a intimidade com Deus no secreto. Não tem como fugir. Infelizmente, tem acontecido. Muita gente tem oportunidade de fazer muitas coisas em nome de Deus, com a palavra, chegar lá na leitura, eu vou dizer, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu orei, demônios expulsei. Mas, infelizmente, as pessoas fazem isso hoje, nitidamente, mas não têm uma vida de santidade. Então, nesse aspecto, eu acho que fica difícil para a gente identificar, porque a gente não vai, a gente fica naquele critério, pelo menos eu. Como que eu vou falar algo para alguém sem eu estar julgando?
E às vezes é algo que só você vê, Deus revelou só para você. Estou falando isso porque, assim, dias atrás, aqui no posto de saúde, e eu cheguei lá, fiquei um tempão lá conversando com a moça, e ela falou coisas que parecia ser mentira o que ela estava falando. Ela viveu com um rapaz que ele tinha muita autoridade. Onde ele chegava na igreja, expulsava demônios, trazia. Era tipo um profeta do norte, era a descrição que ela deu. Sim. Mas só que ela vivia com ele, tinha um relacionamento com ele, e não era casada com ele, mas os dois tinham relacionamento. E ele se envolvia não apenas com ela, com várias outras mulheres. Mas só que, como ele era uma autoridade pública, ela não falava nada, mas todo mundo sabia que ela vivia com ele. Até que chegou o dia dela engravidar. E aí, quando alguém perguntava para ele, é sua esposa? Ele dizia, não, é a minha noiva. Nós estamos conhecendo, nos relacionando conforme a igreja manda, porém ela não é minha esposa. E ela estava grávida dele. Então, minha pergunta é, como que a gente vai identificar e falar isso publicamente para que alguém aceite? Se a conduta é totalmente oposta daquilo. Foi o que eu falei, às vezes a pessoa tem essa autoridade porque ela adquiriu de saber falar, saber se posicionar. E tem até uma passagem na Bíblia, que eu não vou lembrar agora exatamente, que os discípulos, né, estavam lá orando, expulsando lá, não vou lembrar direitinho, mas que eles falam assim para Jesus, mas que Deus, como que é? Satanás repreendendo Satanás. Porque Satanás também, tipo, vamos dizer assim, ele coloca, ele tira, né? Ele põe, dá ordem e tira. Então há manifestação também dentro da igreja que não é por Deus. Eu já vi pessoas manifestas com demônios falando em línguas. Se você não tiver o discernimento, você acha que essa pessoa está cheia da unção, falando em línguas. Como pessoas, aquela menina que quando Paulo passa com Silas e ela revela é um santo homem de Deus, ela não era uma pessoa usada por Deus. E não estava mentindo, entendeu? Só que ela estava sendo usada por Deus? Não. Então, por isso que nós, povo de Deus, tem que ter o discernimento, pedir a Deus discernimento. Porque hoje está muito difícil realmente você saber quem realmente é usado por Deus ou não. Mas como que eu identifico e eu vou falar isso publicamente? Na verdade, nós não podemos nos acovardar e nós temos que falar. Mas como igreja de Deus, né? Quem dará crédito, exatamente. Como Isaías falou, quem? Mas a gente não pode se calar, a gente não pode aceitar. Nós não podemos nos acovardar. E o que está acontecendo na igreja hoje é exatamente isso. Nós estamos nos acovardando, vendo o erro, assistindo de camarote e quietos, acovardados, né? E nós não podemos nos acovardar, porque depois quando chegar lá, Deus vai falar pra gente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque a gente simplesmente não está se posicionando, né? Infelizmente a gente vai acabar ficando, porque a gente está simplesmente não compactuando, mas a gente está concordando, né? Não chega a ser tipo, eu concordo que ela está errada, não, mas eu estou simplesmente me acovardando, aceitando. Neutro. E o neutro, para mim, você tá no mesmo, né? Neutro, você tá neutro, né? Então, eu acho que a gente não pode, porque assim, Deus, ele nos mostra assim. Ele já aconteceu várias vezes, de, vamos supor, pessoas estar lá no reteté, né? Que o povo diz, e Deus mostrar nitidamente, essa pessoa não está. Essa pessoa está fingindo, essa pessoa está, né? E você vê e você tem que fazer alguma coisa. Porque se você deixar, a igreja vai ser o quê? Como eu vou dizer? Influenciada por isso, né? E você tem que fazer alguma coisa. Mas atualmente, você tem que essas manifestações, alguém está fazendo algo errado. Na igreja? Sim. Você tem visto que não tem mais assim, tipo, alguém vai lá, expõe, tira essa pessoa. Não tenho visto mais acontecer, nem de Deus e nem sem Deus. Exatamente. Mas também que tem que ser muito, né? Sim, exatamente. Principalmente das redes sociais. Porque as pessoas vão lá. É simples. Eu ouvi esses dias alguém dizendo assim que liga para a pessoa, por exemplo, ligou, vai lá
e tira. Para mim, isso aí é bandinar. Tira lá uma revelação e revela toda a tua vida e faz isso, e faz aquilo. Mas só que não tem ninguém que se manifeste contra isso. Mesmo sem a gente saber que é um espírito imundo, porque como a Erika falou, o diabo também ele adivinha, Sim. ele faz isso com muita. É por isso que os centros estão tão cheios. Porque se ele não tivesse um poder de se manifestar e invidiar as pessoas, não estaria lá. Mas não tem ninguém publicamente mais hoje que vai lá e tenha coragem de fazer igual Elias fez e diz, não, isso não é o espírito. Exatamente. É o espírito de... E provar, porque Elias provou, né? Se vocês servem realmente a Deus, então ele vai se manifestar. Se eu sirvo, vai se manifestar. Quem manifestou? Foi realmente o Deus de Elias. Mas tem hoje os ousados? Não, estamos todos acovardados. Todos acovardados. Vendo acontecer, arrastar a multidão, porque dentro do espiritismo, da Umbanda, essas coisas tudo aí, o que acontece? Que às vezes a gente fica pensando, mas como que tem poder? Não é que tem poder igual Deus tem para saber o futuro, porque só quem sabe é Deus, né? Mas não é que tem poder. Não é nem adivinhação, eles estão ao nosso derredor. A Bíblia não diz que estão ao nosso derredor? Eles veem tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Eles estão acompanhando tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, porque muitas das vezes a gente fala que a gente vai chegar aqui num ponto que fala que muitas das vezes a gente fala o que não é para ser falado, né? E eles estão ao redor. Você chega lá quem está sendo possuído, lá a pessoa está sendo possuída por quê? Por um espírito imundo. Eles conversam entre eles. Olha, fala isso aqui, ó. Ah, ela acabou de falar lá. Ó, ela viveu isso. Olha, toca nessa ferida aqui. Eles se comunicam entre eles. Então eles estão ao nosso derredor, tá vendo o que a gente vive, eles sabem o que a gente vive, o que a gente fala, o que a gente propaga. E é muito fácil, né? Agora nós, se Deus não falar com a gente, não tem como. Se a gente não tiver essa intimidade, essa busca, esse secreto com Deus, e Deus realmente falar com a gente, se a gente falar algo, vai ser de nós, vai ser da nossa carne. Mas lá não, lá é os demônios falando entre eles e mostrando verdades, né? Porque se chegar e falar, olha, fala pra ela que ela estava lá na casa dela falando isso e isso agora, eu vou acreditar? Eu não estava mesmo? Mas lá tem esse sabe que eles vivem disso. Sim. Bem, tá tudo certo porque eles vivem e buscam isso. A pergunta que não quer parar é dentro da igreja. É dentro da igreja. É o que fazer quando a gente identifica isso aqui. E temos identificado muito, assim, principalmente em vídeos que eu vejo, tem pessoas que eu vejo na internet que até a maneira de se caracterizar, eu olho e falo, isso daí é um pai de santo que veio para a igreja, disfarçado. É nítido, sabe? É nítido. E você vê que é realmente o exército de Satanás dentro da igreja. Mas você teria coragem de ir lá e fazer, tipo, já que é na internet, um cancelamento? Começando com cancelamento? Então, eu acho que para a gente fazer isso, a gente tem que ter muita base. Provar, realmente. Porque se você vai lá, contesta, e a pessoa vem te atropelando como um trator e você não tem base para você provar, você sai ainda como, né, ridicularizado. Ainda denigre a imagem do evangelho. E isso aí, no caso, por falar o posicionamento nosso não seria rugido? Exatamente. Exatamente. Só que para a gente rugir, tem que ter o quê? A intimidade, o secreto, no sussurro. Ou seja, estamos tão profundos, tão cheios, a ponto desse rugido sair, que eu acho que é isso que está faltando hoje nas igrejas. Essa imersão, sabe? Esse mergulho mesmo no Espírito Santo para ser conduzido verdadeiramente, porque se Deus está falando, Ele garante. Não precisa eu querer garantir. Se é Deus, eu não vou ter medo. Mas quando é da gente, e aí, como é que eu provo? Né? Então é isso que a gente tem que ter, essa busca no secreto para que a gente realmente esteja tão cheio e conduzido por Deus para a gente poder rugir. Mas será que estamos tendo essa profundidade? Eu digo assim, não estou falando eu, você, estou falando na massa, né? No Evangelho, estamos tendo? Nós estamos hoje de muito medo. E não é medo de, tipo, como a gente vê nas redes sociais, de cancelamento. Mas é da rejeição. Porque há em nós um querer estar bem coletivamente. Uma necessidade. A gente vive e busca isso. Estar bem coletivamente.
a ponto de a gente se frustrar simplesmente porque quando alguém passa por nós e não nos cumprimenta. Às vezes a pessoa nem viu. E não nos cumprimentar não quer dizer eu estou te vendo, eu estou te cumprimentando. É ir lá até você, é te dar um beijo, é te dar um cheiro. Nós estamos carentes. E se eu me levantar contra alguém que é muito querido, eu tenho que arcar com aquela consequência e eu não quero arcar com isso. Ao contrário de Elias, ali, publicamente, ele mostrou tudo. Mas logo ele foi para a rejeição, ele se isolou. Esse ponto nós não queremos passar. Exatamente. O ser humano não quer passar por um ponto de dor. Nós não estamos dispostos, ser humano, a passar por um ponto de dor. Tudo que nos dá dor, nos causa dor, é automático. O nosso cérebro automaticamente nos defende. Exatamente. Está dormindo, ou então está desacordado. O médico faz lá um teste para poder saber onde está doendo em você. Automaticamente você está desacordado, mas você reage. É o nosso ponto de defesa. Exatamente. E isso na igreja, para nós, é ruim. Porque a nossa defesa pessoal, carnal, nos impede de viver o rugido, a intimidade, a experiência. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas doentes, né? Doentes na alma, né? Então isso faz com que crie o bloqueio entre você buscar e ouvir a voz de Deus e propagar, porque estamos muito feridos, né? É muito eu, né? Eu tô sofrendo, eu tô triste, eu preciso. E a gente esquece que a gente veio nesse mundo sabendo que teríamos aflições, que passaríamos por perseguição, por luta. Eu vi um vídeo de uma moça falando, a princípio eu achei que ela ia falar mal da igreja, e eu já estava brava. E aí ela veio trazendo a explicação e ela falando que ela nasceu no berço evangélico, pai, vô, pastor, linhagem de cristão, né? E aí ela foi traída por pastores que ela achava que gostava dela, traída por líderes, né, por pessoas da igreja, perseguida, humilhada, exposta, e ela vem trazendo muitas situações que ela passou, e eu falei, essa menina desviou, e ela está denegrindo a imagem dos crentes. Aí ela veio trazendo, mas como posso eu criticar, como posso eu achar que sou um alecrim dourado, que eu não passaria por isso? Se a Bíblia nos diz que passaríamos por provações, por luta, por perseguições, olha a vida, né, dos apóstolos, dos profetas, o que eles passaram? Aí a gente acha que pra gente tem que ser só alegria, mar de rosa, que a gente não pode sofrer um nada, né? Se, como você falou, uma pessoa não cumprimenta, já, ai, nossa, rejeitada. Gente, se a gente passasse pelo que os profetas, os apóstolos passaram, então o que a gente ia fazer na vida? E se começasse a levantar leis que proíbe a gente de estar na igreja, de falar... Sim, então, mas vamos supor que vigore e a gente realmente seja proibido. Vamos nos calar dentro de casa? Vamos nos colocar em cavernas? Ou a gente vai arregaçar as mangas e vamos para cima? Porque a gente está entrando nisso. A gente sabe que a gente vai viver isso. E a gente vai ficar o quê? Acovardado até quando? Né? Vamos, tipo, ficar com medinho, porque a gente está com medinho. Esse é o problema. Eu tenho medo de ser rejeitada, de ser cancelada, de ninguém. Então eu vou aceitar, né? Muitas das vezes você está dentro de um ônibus, a pessoa começa a falar algo até que ofende a nossa religião. Você ouve calado, fica quieto e vai embora. Mas você não pega e fala, opa, peraí, não é assim. Não, por quê? Porque tem medo, né? Vou me expor, né? E você percebe que, em geral, de um lugar ao outro, não. Eu conheço outros lugares que, igrejas, outros países que servem a Deus, mas eu vejo que os cristãos, em geral, há um silêncio muito grande. Há um silêncio, parece que a gente está recluso, parece que a gente está amedrontado. Isso não é um problema apenas aqui. Não, geral. Porque eu vejo que, como a gente está estudando, tem pessoas que se levantam em prol de fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que alguém não está fazendo. Eu estou dizendo assim, é que a gente está fazendo, mas a gente está em silêncio. Estamos ocultos e calados, não estamos fugindo de forma geral para que todos ouçam. Aqui vai falar que o leão, quando ele ruge, propaga 8 quilômetros. Será que o nosso está indo ali na calçada?
Será que não está só aqui dentro, né? Porque o que eu vejo é isso, nós estamos aqui dentro. Estamos pregando para crente, fazendo festa para crente, né? Estamos aqui em cima falando da palavra de Deus. Mas nosso rugido tem atingido, né? Então essa é a questão. Nós estamos acomodados. Tá fácil, tá bom, tá agradável. A gente não quer sofrer. Os cristãos de hoje não querem sofrer. Qualquer ameaça de dor já logo se rebela. Logo se revela, né? Aí mostra até que de repente não é nem ovelha, é lobo, né? Porque quando você corrige uma ovelha, ela chora caladinha ali, né? Ela não esperneia. Pega um lobo. Mas que corrigir? Exatamente. Mas eu creio que assim, mesmo que o homem se cale, Deus ele corrige. Eu sim. Ele corrige, mas o homem tem se calado. Tá vendo acontecer e tá calado. É uma questão bem. A humanidade está carente. Que nem ela estava falando. Quando a gente vê alguma coisa dentro da igreja, e a gente sabe que aquilo está escandalizando as coisas, né? Está escandalizando a igreja. Só tem duas opções. Ou eu chamo a irmã Maria do cantinho, porque para isso, no particular, assim, olha, irmã Maria, eu percebi, eu estou sabendo, assim, que você está fazendo isso. E eu vou tentar resolver ali entre eu e ela. Vou conversar com ela, olha, é assim, assim, assim. Você sabe que isso aí não é legal dentro da casa do Senhor. Então vamos tentar ver aqui como é que a gente faz para poder resolver isso aí, né? Para que não se escandalize, para que não se espalhe, para que outras pessoas, como você falou, os fofoqueiros, né? E aí, quando a gente não tem essa coragem, né? Eu não tenho essa coragem de chegar na irmã Maria. Se eu vou chegar na irmã Maria, de repente eu vou magoar ela mais ainda, vou acabar fazendo ela sair da presença da casa de Deus. Só tem duas soluções. Ou nós tentamos por esse caminho, né? Como leoso, né? Estou amando isso. Ou nós deixamos com o Senhor. Por quê? Às vezes a gente tenta resolver, a gente tem que analisar o que vai resolver. Se a gente vê que a gente não tem coragem de chegar e falar, era isso aqui, para que as irmãs estejam entendendo. Aí a gente vai ter que deixar com o Senhor. A gente vai orar. Interceder. Vai interceder por ela e vai dizer, Senhor, faz tudo. Então, o Senhor vê tudo. E aí, e Deus não nada. Esse negócio de uma pessoa subir aí em cima, ninguém é perfeito, né? O que ele está escondendo, Deus já sabe. Se eu, como irmã, eu sei disso, e eu não tenho coragem de falar com aquela pessoa, com medo de magoá-la, eu vou orar pelaquela pessoa e eu vou falar assim, Senhor, não me conta. Uma coisa eu falo para vocês. Uma hora aconteceu. Porque de Deus nada fica escondido. Nada. O posicionamento, assim, concordo, acho que está correto, porém nós, como cristãos, nós deveríamos nos posicionar em corrigir. Sem medo se vai magoar ou não. Porque se a pessoa está errando, eu estou vendo que ela está errando, e eu deixo, eu estou simplesmente ou concordando, ou tipo, dane-se com essa pessoa. Ela se vire, né? Quando eu amo essa pessoa, não quero que ela se perca, e eu quero realmente que ela melhore, que ela seja, né, transformada, então eu tenho que chegar e mostrar o erro. Independente se ela vai se doer ou não. Porque eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir, porque se essa pessoa se perder, eu vou dar conta do sangue dela. Como direção, como, né, tá na frente de um trabalho, eu dou conta do sangue dela. Então, se eu deixo, só simplesmente oro, porque às vezes Deus não quer que a gente só ore. Às vezes Deus quer que a gente haja.
né? E é o que está faltando, o agir. Porque eu sou de um tempo que existia o banco, existia a correção, né? Olha, não, você está errando, então você vai ficar determinado tempo de banco. Era exposto, era colocado na frente. Olha, a partir de hoje, fulano de tal está 90 dias de banco. Por causa disso, 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 disso. E as pessoas temiam. As pessoas não queriam passar por isso, então as pessoas andavam certinho. E ninguém saía da igreja, não. Porque eu já fiquei de banco e eu não saí da igreja por causa disso. E me tornei mais forte, porque eu fui corrigida, fui tratada, e eu entendi meu erro e melhorei. Então, assim, quem realmente é ovelha vai aceitar a correção, vai se posicionar e vai se converter de verdade. Se for lobo, aí vai espernear, vai fazer escândalo e ainda vai levar uns 15 juntos. Né? Então é aonde você identifica se é lobo ou se é ovelha. Tem ponto que às vezes a igreja está mudando, a igreja não está em vigilância. No começo, eu ia muito na igreja e a igreja grande, vários pastores assim. Chegou um senhor, eu estava lá com o meu irmão, na igreja, o meu irmão era com as igrejas deles, eu estava lá, eu fui com ele. E o meu irmão ainda não era pastor, sentado comigo atrás. Chegou aquele senhor bonito, né? Chegou aquele senhor bonito, terno. Naquela época só andava de terno, os homens da igreja. Aí o pastor que estava no púlpito, a menina deu o nome, ele anunciou e falou: "Você é uma autoridade?" Ele falou: "Sou." Mas o pastor não perguntou que o certo é você preenche o nome, que igreja você é, que cargo você exerce. É assim. Aí ele falou, e eu sou. Ah, correu, os grupos cantou, tudo. Aí começou a dar oportunidade, chamou ele. Antes da palavra, chamou ele. Ele veio e falou. Bonito. Depois ele olhou para a igreja assim, gente, aquele dia eu era nova convertida. Doeu em mim. Imagine hoje, eu velha convertida, eu ver aquilo. Ele olhou para a igreja, desceu e ficou aqui e falou assim: sabe quem sou eu? Eu sou um pai de santo. Cadê o discernimento? Você viu? Para ele revelar, ele teve mais reverência do que o próprio pastor que chamou ele. Ele desceu, falou, não ofendeu ninguém, falou dentro da palavra de Deus. Desceu para se revelar aqui. Olha a sabedoria desse homem. Ele respeitou o altar do Senhor. Mais do que muitos cristãos que hoje sobe de qualquer jeito e não está nem aí. Eu sou um pai de santo, presidente da congregação que eu estou. Ele fala congregação também. Cada terreiro tem uma sede. Ele era o presidente daquela sede, daquele terreiro. Falou, agradeceu, saiu, foi embora. Como eu já vi satanista fazer a mesma coisa e se revelar depois, sou um satanista e vocês estão permitindo que sobe em cima de púlpito. E falou, cadê a autoridade daqui? Cadê a visão espiritual? Cadê ver o discernimento? E né? se eu vi outra coisa que eu vi aqui, onde era aqui a casa de recuperação, do lado lá, que era a pizzaria, o rapaz passou, nós estamos lá dentro da igreja. O rapaz subiu de calça branca, camisa normal, junto com o outro. Ele tinha a calça enrolada. E eu e a irmã Maria na porta, a irmã Maria Gouveia. Ele foi para lá. Quando ele voltou, ele tinha um negócio na perna, que é assim, da direita, de palha, com contas. Quando ele voltou, ele chegou ali na onde passa água, ele desenrolou e entrou na igreja. E eu estou de pé na porta, estou vendo o movimento. Aí sentou.
Aí a irmã Maria encostou em mim. Eu falei, você viu que eu vi? Ela falou, ele sentou lá e olhava o que estava do meu lado, do lado dele, e acompanhou. E nós de pé. E eu olhava para ele e falei, aquilo Deus falou, ele vai fazer algo. E eu cheguei e falei, irmã Maria, ele vai aprontar. Ela falou, fica calma. Aí eu era mais um pouco medrosa, né? Eu estava meio nova, assim, irmã Maria ficou ali. Aí ele ergueu a mão. Ele queria ir lá na frente. Ele ergueu a mão, o pastor, para ele ir. Gente, eu não sei, não fui eu. Não fui eu. Conforme ele levantou, eu só olhei para ele assim. Falei, por que você está escondendo isso que está debaixo dessa barra da sua calça? Gente, não fui eu. Ele ficou assim, assustado, olhava para o pastor, olhava para mim. Aí a irmã Maria já encostou em mim e falou, realmente, você está com algo debaixo da sua calça aí, que nós vimos quando você passou e quando você voltou, e você desenrolou. Você passou com ele enrolado para mostrar a calça aqui. E quando você foi entrar, você abaixou. Ele só fez assim. No que ele faz isso, aquilo caiu. Arrebentou, gente. Arrebentou debaixo da perna da calça dele. Caiu assim. O pastor veio, encostou perto de mim e falou, cidadão, o que está acontecendo? Ele olhou assim e falou nada. Saiu. Conforme ele chegou na porta, eu falei assim, moço, você não vai pegar o que você deixou aqui? Você não vai deixar isso aqui. A irmã Maria do meu lado. Ele falou para o menino, pega aí. O menino pegou. Ele falou, joga lá. Não tem um rio de frente? Um riozinho de frente lá? Ele falou para o menino, joga lá. O menino pegou aqui, atravessou, saiu. E veio embora. Então, isso nunca, a gente está falando... Nunca mais eu vi isso, eu passei por isso. Você entendeu? Então, eu penso assim, é igual está sendo falado, a igreja está dormindo. Isso a gente está falando de pessoas que vêm de fora, agora, mas hoje, infelizmente, tem dentro da igreja. Por quê? Nós estamos aqui fazendo discurso, nós estamos na palavra, nós estamos em escola bíblica, nós faz tudo. Então, nós automaticamente, nós estamos preparados, mas está muito no conforto nós fechar os olhos, viver isso, guardar para nós, não usar nem dentro de casa, só aprender, ter um baú. Colecionadores de diploma. Uma atitude, Deus está pedindo para nós rugir, para nós gritar. Não tá, o rugido vai a 8 quilômetros, então nós temos que gritar. Igual eu vi você ali embaixo, essa última vez, não importa. Na boca do fumo ali, na rua que você lá, tem um centro grande. Mais para frente da escola tem outro centro grande. Vocês se posicionaram justo numa bifurcação. Aqui tem um centro, aqui tem outro, e vocês se colocaram aqui. É isso que está falando para nós. E já entrando nessa parte, né, que ela posicionou aí do rugido, o que significa o rugido na Bíblia? O rugido simboliza poder, autoridade, soberana e perigo eminente. Ele é usado metaforicamente em dois extremos: a voz poderosa do poderoso Deus em juízo e libertação, e a ameaça de Satanás aos inimigos tentando assustar. Como Deus, né? Ele ruge para que ele venha nos proteger, para que venha exalar o seu poder. O inimigo, ele ruge para nos amedrontar, para nos fazer voltar para trás, para poder nos paralisar. Então, tanto na Bíblia você vai ver mostrando o rugido do nosso leão da tribo de Judá, como o inimigo, como um leão ao nosso derredor, rugindo para nos paralisar.
O rugido divino representa sua voz poderosa, juízo sobre as nações ou socorro ao seu povo. Quando Deus ruge de Sião, isso traz temor aos rebeldes e proteção aos justos. Isso a gente vai ver lá em Joel 3,16 e Amós 3,8. Também está associada a Jesus Cristo, conhecido como Leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. O rugido do inimigo, né, representa o diabo, descrito em 1 Pedro 5:8, como um leão que ruge. O propósito desse rugido é a intimidação e o medo. No entanto, a metáfora lembra que o som é apenas uma tentativa de assustar, já que o verdadeiro leão, Cristo, é infinitamente mais poderoso. Ou seja, ele sabe que ele não tem poder contra Deus. Mas qual que é o intuito dele? Nos paralisar, fazer com que a gente retroceda, volte para trás, muitas das vezes até saia da presença de Deus. Então nós vamos estar falando, obviamente, sobre o rugido que vem de Deus, né? Aplicação, eu coloquei aqui uma aplicação para nós mulheres, né? Muitas querem reconhecimento, poucas querem o altar da oração. Infelizmente, nós temos visto muito isso. Muitas querem engajamento, querem ser reconhecidas, né? Querem ter status, seguidores, mas poucas querem o altar da oração. Não existe mulher poderosa sem joelho dobrado. Se a pessoa se julga, a pregadora tal, a cantora tal, e não tem vida, coração, ela está fazendo de si mesmo, Deus não está ali naquele mover, né? Toda autoridade espiritual nasce da dependência de Deus. Se Deus não está no negócio, então é algo que eu adquiri, eu aprendi a fazer. Não é Deus conduzindo, não é mover de Deus, tá? Aí eu coloquei aqui umas perguntinhas para nós. Minha postura diante de Deus é de orgulho ou de humildade? Né? Tem me posicionado buscar a Deus porque eu quero ser conduzida por Ele, porque eu quero ser dependente, ou porque eu quero ser exaltada, porque eu quero brilhar, porque eu quero, né, mostrar acontecer? Porque muitas das vezes a pessoa chega a Deus e diz, Senhor, eu quero que o Senhor me use dessa forma, assim, assado, mas não é porque ela quer fazer o querer e a vontade de Deus, porque tem temor e dependência, porque ela quer reaparecer, quer aparecer. E hoje, infelizmente, gente, muitos almejam aqui. E virou um ponto de ganho também, né? Porque as pessoas às vezes vai pregar, ganha ofertas altas, ou vai louvar, ganha oferta alta, então, né? Dá o preço. Então aí acabou virando meio que profissão, né? Então eles estão tipo visando mais estar aqui do que estar aqui, né? Então se não tiver busca, não tem Deus no negócio não. Infelizmente, triste assim, mas é a verdade. Vamos. E nessa época ela já estava já fazendo aquele escândalo, nós estávamos lá no chá. Mas quando ela ministrou, todo mundo ficou assustado porque não saía nada. Não foi, meu marido? Estava vazia. Vazia, lata, só né? barulho. Só barulho, lata. Falou sobre água, mas não tinha nada. Não tinha unção. Porque foi o que estava acontecendo, mas como ainda estava abafado por baixo dos panos, encoberta, né? Estava encoberta. Menos de uma semana depois do chá, foi que veio à tona na internet, em todo lugar, porque tudo isso pode hoje estar nas redes sociais primeiro, né? Foi que veio a conta e tudo que estava acontecendo. Mas a questão que a gente está falando aqui, e que é muito sério, é que às vezes, mesmo se eu, Joilma, olhar, eu não estou em condições de subir no altar, isso também é questionado. Porque vai ser dito com alguém que não quer fazer. Não há também uma compreensão de entender assim, olha, eu estou dando responsabilidade para ela e ela não quer fazer. Por quê? Primeiro que a gente não ora para ter o discernimento, né? A gente está nessa posição como igreja. Se você lançou um convite e eu vou poder dizer, eu não posso, eu não estou dizendo que não quero, olha o que eu disse, eu não posso. Não vai ser entendido como eu não posso, vai ser entendido como eu não quero. E essa fala também se espalha por quê? Nós estamos vivendo nesse mundo do achômetro.
Não é o que Deus está dizendo para nós. É o que eu acho. Isso está quebrando nós na igreja. Porque eu acho nos tira da vontade de Deus. Eu acho não contém verdade. E outra Eu hora acho. vão falar, ela não quer fazer, tá em pecado. Então, Isso não é mais questionável. ó, o correto seria, né? Muito já quer logo te falar. Você tá em pecado. Mas o pecado não tem sido mais um impedimento para ninguém fazer nada para Deus. O correto seria, vamos supor, né? Nem no meu caso, quando eu estava numa situação ao qual eu não me achava digna de púlpito. E eu cheguei e falei, não quero que me dê oportunidade para nada, porque eu não estou bem espiritualmente, não sou digna de subir no púlpito. Independente se iam achar que eu estava no pecado ou não, porque o caso não era pecado, mas eu não estava bem espiritualmente, né? Então o certo é a gente chegar e falar. Só que a gente sabe que vai ter o sussurro dos contendeiros, dos murmuradores, que vão sair falando, tá no pecado, né? Mas o correto é a gente falar, não vou porque eu não estou bem, né? Vai subir de qualquer jeito no púlpito? Mas não tem mais em geral, pelo menos para mim, não há diferença de dizer assim, ó, você está em pecado. Simplesmente não tem mais essa. Mas o pessoal não está sendo mais livre em dizer, fala no murmúrio. Antigamente você não tomava uma ceia, as comadres da igreja, as Ixi, tá pecado. já falava assim, ó, tá em pecado, tá em pecado, Antes, né? abre. Hoje não fala mais abertamente, mas sussurra. Ô, Maria. Você viu? A Jamile não tomou. Ó, Mas ninguém chega na Jamile e fala, Jamile, está acontecendo alguma coisa? Porque, Né? às vezes, não é um pecado que eu posso não estar bem espiritualmente e achar diante eu com Deus que eu não estou digna de tomar ceia, não estou aborrecida, estou magoada com alguém, ou eu estou com mágoa da Érica, eu tenho que conversar, pedir um perdão, e naquele mês eu falar, eu diante de Deus, da palavra, dos ensinos de Deus, eu não estou apta a sentar na mesa. Primeiro eu tenho que conversar, pedir perdão, dar perdão. Mas não, muitos não vão entender isso. Isso não vai, os murmuradores vão falar. Eu sei lá, eu sou da opinião assim, fale o que quiser, eu é que não vou fazer errado, porque os outros querem. O negócio é a Né? intimidade de cada um com Deus, né? Se eu não estou bem, eu já logo chego e falo, não estou bem. É isso mesmo. Não estou bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Não tem que explicar. Né? Por quê? E aí, pense o que quiser, né? Pense o que quiser. Porque, em contrapartida, não há aceitação. E a gente sabe muito bem, nítido, claro, e visivelmente, que infelizmente o pecado não é impedimento para tomar nada. Não virou mais. Não virou impedimento. Olha, eu sou da época que existia-se o temor. Porque lá na passagem que a gente lê, deixa claro, há muitos que comem e bebem para a sua própria condenação. Se eu estou errada e eu tomo, eu estou tomando para a minha própria condenação. Eu mesmo estou me condenando. Então existia-se um temor. Analise-se o homem a si mesmo, né? Vê se você está bem. Não está bem? Pede perdão se for algo que, né? Se for algo que é só pedir perdão. Então, mas vamos supor, se é algo, não, só pedir perdão, né? Se quebrantar ali, chorar com Deus, se conserta primeiro. Aí vai tomar ceia. Mas se é uma coisa que eu não dependo só de pedir perdão, eu tenho que resolver alguma coisa pendência lá fora, então vou resolver. Mas eu não vou tomar temor. Não existe mais temor. Não tem mais temor. Hoje em dia as pessoas estão na igreja de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, tá tudo certo. E ainda está ensinando a próxima geração que tá tudo certo, né? Que pode se tomar de qualquer jeito. Então, assim, eu fico pensando como vai ser a geração de cristão dos meus netos, por exemplo. Meu Deus, eu tenho medo, porque se tá feio agora, imagine daqui, sei lá, 20 anos. Mas haverá um despertamento da parte de Deus. Porque quando se trata do povo dele, ele mesmo dele, e vai acontecer da parte de Deus
algo que vai trazer a nós o Despertamento. para Em nome de nós Jesus, eu vivendo creio. e fazendo. Porque Deus não permitirá. Porque lembra que a palavra diz? Se não fosse a abreviação dos dias, Não aproveitaria. não existe nenhum que suportaria ou que chegaria diante de Deus. Então a misericórdia de Deus intervir para quê? Para que pela graça dele nós chegamos diante deles com um despertamento. É só a gente lembrar que o povo de Deus estava sofrendo 400 anos, cerca de 400 anos, e até que alguém se levantou e pediu misericórdia a Deus, e Deus então interviu. Alguém ainda, eu não gosto de colocar coisas sem exceções, porque lembra que Deus disse para Isaías, ou para Elias, ainda há 7.000 fiéis, mas eu quero usar você, ainda há muita gente, muita fiel a Deus. Sempre há os remanescentes, sempre existe. Buscando a Deus com sinceridade. Por que eu sei disso? Porque se não fosse isso, Ele mesmo, Deus, já teria resolvido. Então, se a gente serve a Deus, o que a gente está colocando em pauta aqui, é para que nós aqui que estamos conhecendo a verdade, colocar essa verdade em prática. Exatamente. Para que a gente possa, né, levar, a gente tem que viver. Eu não tenho como ensinar algo que eu não vivo. Eu não tenho como passar algo que eu não vivo. Então tem que haver o despertamento da nossa parte, para que haja essa intimidade dentro do sussurro com Deus, que é o secreto, para que a gente venha propagar o rugido. E nem foi falado aqui que o rugido é o quê? É autoridade, é manifestação de poder. E para manifestar poder, eu tenho que estar cheia do poder. Se eu não estou cheia do poder, eu vou ser lata vazia, fazendo barulho, né? Então vamos lá. Tópico 3. Nem todo sussurro deve virar grito imediatamente. Jesus primeiro ensinava aos discípulos, depois dizia, agora anuncie. Existe tempo de preparação. Nem toda visão precisa ser publicada. Nem toda promessa precisa ser contada. Há promessa que amadurece no secreto. E foi o que eu falei. O inimigo está ao redor e ele está vendo e ouvindo tudo. Tem coisas que a gente não tem que propagar antes que seja ordenado por Deus, né? Então, acho que aqui no livro tem uma parte aqui, um versículo, deixa eu ver se eu acho, que vai falar que não deveria nem falar antes que Deus ordenasse, lá em Josué, aqui ó, Josué 6:10. Não gritem, na verdade vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar, até que eu diga, gritem. Então, podem gritar à vontade. Até o momento em que Deus vê que nós precisamos de tratamento, que nós não estamos preparadas, Ele não vai dar para nós a ordem, grite. No momento em que a gente estiver preparada, que a gente realmente estiver na posição que Ele quer, então Ele vai dizer, grite. Né? Como a Algema falou, haverá um despertamento da parte de Deus, mas ainda não foi ordenado para nós esse despertamento. Por quê? Porque ainda precisa de tratamento, ainda precisa ser lapidado, ainda precisa coisas que a gente ainda não adquiriu. Então, até que Ele dê essa ordem, nós temos que estar o quê? Buscando no secreto. E não é só buscar em conhecimento, porque a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, mas a gente tem que buscar mais o espiritual, a intimidade, do que o conhecimento. Porque se a gente tiver o conhecimento, vai estar lá em Tiago isso, se a gente tiver a sabedoria terrena, sem a unção, ela é diabólica. Então a gente tem que ter os dois. Se eu só buscar sabedoria e não buscar a unção de Deus, eu estou agindo conduzida pelas coisas do mundo, se torna diabólica. Então eu tenho que buscar muito mais a presença, muito mais a unção do que só conhecimento. Buscar conhecimento é fácil. Hoje em dia tem internet aí que auxilia de uma forma que se você colocar lá um livro e falar, faz um resumo do livro para mim. Tem o chat GPT? Vem o resumo do livro para tu, filha. Você sabia que a Dati descobriu esse chat? Chat GPT. A Dati descobriu que o gato não era gato pelo GPT? É gata. E aí o GPT disse, não, é isso gata. é ilusão, é uma gata. Como é que é?
Andar de não comer. Ah, hoje você tira foto lá de uma planta que você não sabe, não conhece, aí o negócio fala, é a planta tal, Dá nome? dá o nome. Sabe o que o GPT disse a Dani? Quando ela tirou a foto do negócio do gato, não tá bem claro. Tira uma foto mais clara. É isso mesmo. É isso mesmo. É. Então hoje em dia assim, a tecnologia está aí para você obter conhecimento. Hoje em dia tem cursos gratuitos, né? Se você pesquisar aí, tem um monte de curso gratuito. Então a sabedoria, o conhecimento, tá fácil de você obter. Agora a unção, o mover de Deus nas nossas vidas, se encher da plenitude, que aí é onde a gente paga o preço, né? Que é onde a gente tem que realmente se sacrificar e muitos não estão querendo. Hoje vemos pessoas anunciando o sonho antes de vivê-lo. Deus trabalha diferente. Primeiro ele transforma, depois ele envia. Você acha que Deus ele vai enviar uns vasos quebrados, rachados, danificados, cheios de defeito? Deus não vai enviar. Enquanto ele não tratar, não tiver perfeito lapidado, ele não vai mandar. Paulo levou 14 anos, porque a gente lendo lá da conversão dele para ele sair pregar, parece que foi assim, de um dia para o outro, né? Mas se você for estudar lá a fundo, ele levou 14 anos para pregar. Porque a primeira vez que ele saiu para pregar, após 3 anos, ele foi rejeitado, e aí ele ficou triste, ficou que nem nós, assim, cabisbaixo, sem direção, quando acontece algo que a gente não gosta, e aí ele voltou e falou, vou me preparar mais. Um homem letrado, um homem estudado aos pés de Gamaliel, ele tinha sabedoria humana. Aí ele foi se preparar na sabedoria divina, espiritualmente. Aí quando ele estava preparado, aí ele foi enviado na sua primeira missão missionária. Então imagine a gente achar que a gente pode ir de qualquer jeito. É o que está acontecendo, a gente vê pessoas despreparadas subindo no púlpito. Imagine sair lá fora. Eu não posso contar. Pode. Depois você conta em off então pra nós. Eu desligo e você conta. Realmente não é. Quando a gente estiver preparado, tem que esperar o tempo. Exatamente. Enquanto realmente Paulo, ele só foi. Porque Deus sabia que ele ia preparar. Só que assim, a gente tem que ter atitude como Paulo. Ele viu que não estava preparado e ele foi buscar. A gente não pode ficar sentado esperando, Deus, me transforma. Deus, não. Se preparando. Então, tanto a gente pode acelerar, né, esse processo, como a gente pode retardar o processo. Porque se eu ficar sentadinha, quietinha, vai levar anos. Perder a oportunidade. Olha quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de estar aqui sentada, ouvindo, aprendendo, adquirindo conhecimento, né? E tem os dois lados. Aí também tem nós que aprendemos e não guardamos para nós. Aí vamos entrar numa parte agora, que eu acho que é a parte ao qual o livro vem tratando desde o começo, que é o rugido nunca foi individual. Eu acho que esse é o ponto, gente. Não, eu estou lendo no meu resuminho aqui, mas é da página 240 em diante, que eu vou falar. O rugido nunca foi individual. Esse é um dos pontos mais fortes do capítulo. As leoas rugem juntas, por um propósito, tá? Elas protegem seus filhotes juntas. Elas vencem juntas. Elas caçam juntas. O isolamento é perigoso. A comunhão salva vidas. Eu acho que desde o princípio do primeiro capítulo, o que tem sido reforçado é esse ponto. As leoas andam em bando. Elas não fazem nada sozinhas, né? Elas são estratégicas. Entre elas têm estratégia de como agir, de como caçar. Essa parte do rugido da leoa, a gente vai ver depois aí no livro, eu acredito que vocês leram, mas se não ler, eu vou ler, né? O porquê que o leão ruge e o porquê que a leoa ruge, né?
O leão, ele ruge para mostrar, tipo assim, estou alerta. Não vem mexer com o meu bando não, que eu tô aqui, né? Então eu sou o protetor. Ele é o protetor do bando. As leoas rugem para proteger os seus filhotes. Aí vocês pensam assim, mas por quê, né? Como assim? Porque tem leões, não só as hienas, né? Mas tem leões que matam os filhotes para elas poderem acasalar mais rápido, né? E eles poderem ter elas como, né? Como leoas lá, né? Então, então assim, elas rugem juntas, porque se elas rugirem sozinha, um desses leões podem pensar que elas estão convidando ele para acasalar. Então, olha só a situação, né? E aí, quando elas se juntam e rugem juntas, eles sabem que é para proteger os seus filhotes. A missão é a mesma. A missão é a mesma. Então, é uma pelas outras, né? Só que, infelizmente, nós estamos vivendo num período onde existe mais competição entre eu acredito que mais até as mulheres do que os homens, viu? Mais competição do que comunhão, do que unidade. Porque é um tal de querer ser mais, né? A gente vê na internet uma rebater na outra, né? Uma vai lá, posta um negócio, a outra já vai rebater porque a outra falou não sei o quê. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Até teve uma aula, não vou lembrar qual, que falava assim que estavam discutindo no Twitter, acho que foi sua aula, não foi? Estavam lá discutindo no Twitter e entrou um homem e falou assim, mas por que vocês estão brigando entre si? É isso que... Sobre ela dizer que ela é... Exatamente. Então, assim, tava um debate. Não, você não é, né? Brigando entre si, né? Não, mas eu não acho que ela é uma líder. Ela não pode ser uma líder. Por quê? Não pode liderar o esposo, né? Então, assim, era um debate ali. Aí precisou um homem entrar e falar, mas por que vocês estão brigando entre si? Por que vocês não se juntam para lutar contra o inimigo verdadeiro, que é Satanás, né? Porque é o que está acontecendo. O povo está brigando entre si. É o único exército que guerreia entre si, né? Não sai para brigar com Satanás, fica brigando ali, dentro da igreja. Por cargo, por ministério, por querer aparecer mais, né? No dia que eu entrei na companhia, eu fui no hospital com um rapaz, ele falou que era para ele era da congregação, e aí ele disse que poderia ir para a igreja, e aí ele chegava lá, eu disse que estava olhando, e umas mulheres vestiam-se desse jeito, outras vestiam daquele jeito, e o outro jeito assado. Ele falou assim, para que isso? Parece uma competição. E eu cheguei... Desfile de moda. Eu falei para ele bem assim, olha, vou falar algo porque talvez eu me coloque nesse ponto. Mas eu sou contra a sua fala, por quê? Não entendo que uma mulher, quando se veste, em qualquer lugar, uma mulher, quando se veste, ela vai chamar a atenção de outra mulher. Isso é normal. Se ela tiver de calcinha, de biquíni, e tiver lá, a outra pergunta, nossa, que biquíni lindo, onde você comprou? Disse, isso não é uma competição. É porque nós achamos bonitas e então chamamos a atenção de uma outra. E eu vou falar isso para você porque eu vivo isso. Se você vestir uma saia, você vai chamar atenção. Se você vestir um vestido, qualquer coisa. Atenção. Porque nós, mulheres, somos assim. Não é uma competitividade sobre roupa, não. Eu discordo de você. E aí eu falei para ele o seguinte, você já viu os desfiles de moda de Hollywood? Aí ele, sim. Não sei para que é aquilo, né? Ele disse, então você já viu os vestidos que elas vestem? Quantos que elas gastam? Então, e elas estão indo para receber um prêmio. Nós, mulheres, quando nós nos vestimos para ir para a igreja, é diferente, eu acho. Nós estamos indo para a presença do rei. E quando nós vamos para a presença do rei, nós colocamos as melhores vestes. Nós colocamos o melhor que nós temos, o melhor perfume, a melhor essência. Eu disse, o livro de Esther é para nós um exemplo claro de como nós devemos nos apresentar diante do rei. Se preparar, né? Se adornar. É porque nós estamos diante do rei, então nós queremos vestir o melhor que nós temos. Essas mulheres vão receber um prêmio, um dano passageiro, e elas se vestem melhor. Eu, Joilma, quando me visto para ir para a igreja, eu me visto não pensando em quem está lá e está vendo o que eu estou vestindo, mas eu penso que eu estou indo para a presença do rei. Eu não posso ir maltrapilha, eu não posso ir impedida, eu não posso ir de qualquer jeito, porque é a única oportunidade. E para mim, ir para a igreja é o melhor lugar do mundo onde eu posso me apresentar. Então é por isso que eu me visto melhor.
maneira. Então, mas infelizmente a gente sabe que nem todas agem assim, né? Mas isso aí Deveria. Isso compete ao outro. Deveria. Eu acho que o intuito é esse, né? Você se olhar no espelho e falar, será que eu estou aparentável para ir na presença do meu rei? Né? Deveria ser, com certeza. Eu acredito que uma grande maioria seja, mas existem muitas que realmente vêm com esse intuito, que vou para chamar a atenção. Infelizmente, você vê vídeos de pessoas pregando umas roupas que parece que a vácuo, que você fala, como é que ela entrou dentro disso? Sabe? Que é um negócio que marca o corpo, que você consegue ver certinho. Essa pessoa se arrumou para Deus? Ela se olhou no espelho e falou, realmente eu estou agradando ao Senhor? Porque se ela tivesse feito isso, ela não estava daquele jeito. Porque a gente tem que colocar uma roupa pensando, será que eu não estou chamando a atenção do irmão que vai sentar atrás de mim e vai ficar olhando para minha bunda? Porque não que ele vá com esse intuito, mas se você colocar uma calça marcando a ponto de chamar a atenção, o coitado vai pecar sem querer pecar, porque vai acabar olhando. Hoje em dia estão dos dois lados, certo? Sim. Os irmãos, a gente está pregando, eles assim. Também, porque tem uns irmãos com umas calças vácuo que você fala como é que entrou dentro disso também, né? Eu penso bem assim, olha, em tudo não é a intenção do outro, mas é a minha intenção. Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer isso, olhar no espelho, analisar e falar, estou adequada? Porque eu posso fazer o outro pecar, né? Como eu já vi uma menina sentada na época que eu congregava na igreja, não tinha essas capinhas ainda dão uma ajudadinha, né? E nós senta, parece que ela dá uma cobridinha assim, né? Mas a menina sentou na cadeira na minha frente, sabe aquelas cadeiras redondas assim que tem 3 pauzinhos? Tem 3 coluninhas? Então você consegue ver tudo, né? Ela sentou, a calça dela veio parar aqui, ela estava com fio dental assim, e dava para ver a bunda dela toda. Eu estava atrás dela. Eu não conseguia não olhar, porque qualquer movimento que ela fazia, o negócio ficava pior. E eu falava, Jesus, e era uma mulher. Mas e se fosse um homem ali? Sabe o que eu faço? Disfarçadamente. Eu levanto, vou lá e eu digo. Então, é assim. Eu tive que fazer, era uma visitante, não era da igreja. Eu tive que chegar nela e falar, moça, sua calcinha tá aparecendo, porque tá ficando feio o negócio. Essa é grossa. Mas a gente aprende. Vem com a água. Um shortinho, né? Eu coloco aqueles shortinhos por baixo, né? Porque a gente tá se prevenindo. Então não é a intenção do outro, é a minha intenção. E eu tenho também um termômetro lá em casa. Eu coloco a roupa e meu marido fala assim pra mim, amor, tá legal não? Tá marcando, não tá bom, eu vou lá e tiro, porque se ele, meu marido, tá falando, eu vou vir pros homens olhar e falar misericórdia. Então acho que a gente tem que vir adequada para dentro da igreja, né? Só que infelizmente há quem vem, às vezes nem assim no sentido de chamar atenção nesse sentido, mas no sentido de se adornar de uma forma, falar, nossa, eu vou arrasar. As irmãs vão pagar um pau na minha roupa. Os varão, às vezes nem quer chamar a atenção do varão, mas quer mostrar que é mais, sabe? Ah, estou vestindo Gucci, né? Um sapato, não sei das Gucci, que eu nem sei o que é essa Gucci, mas o povo fala, é chique. É chique, né? Ah, a bolsa Louis Vuitton, né? Para mostrar status. Infelizmente tem, as pessoas querem mostrar status. Sim, é o que eu falei, eu acredito que a grande maioria pensa assim como nós, vamos lá adorar a Deus, né? Mas existe, infelizmente, existe quem compete até nisso, né? Eu vou fazer a melhor chapinha, vou fazer o cacho, vou pagar a maquiagem, porque, meu Deus, vão me achar linda, né? As Barbie da igreja, né? As Barbie da igreja. Então aqui foi colocado Eclesiastes 4:12. Eu vou ler como está aqui na mensagem. Depois eu leio como está na minha Bíblia, tá? Na página 245. Sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Na minha Bíblia eu coloquei só o 12, né? Só que tá bem diferente, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas aqui na mensagem eu gostei muito como foi colocado, né? Sozinho você está desprotegido, né? Com um amigo você pode enfrentar coisas piores.
Mas a ajuda de um terceiro é ainda melhor. Quem é esse ajuda desse terceiro, né? Eu acredito que coloca como Deus, o Espírito Santo, que ali está junto com a gente alicerçando. Então o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se nós estivermos unidas, num só propósito, debaixo da mesma missão, buscando a Deus verdadeiramente, né? Se aprofundando, se lançando mesmo nas águas do Espírito, nós vamos ter força para poder dar esse rugido e ir lá fora. Porém, se a gente continuar morninha, né? Eu falo que essa passagem para mim é demais. Os mornos serão vomitados, né? À noite, né? É um desespero. Porque eu fico pensando, se eu continuar no posicionamento que estou, de acovardamento, né? De acomodação, eu vou ser vomitada. Porque eu estou sendo morna. Porque fala, quem dera que fosse frio. Pelo menos era frio. Frio é o quê? Os do mundo, né? Digamos assim, não conhecer a palavra de Deus. Já que não é quente, que fosse frio. Porque morno eu vou vomitar. Então, se a gente não despertar, se a gente não mudar a nossa trajetória, se a gente não realmente se posicionar como homens e mulheres de Deus, infelizmente vamos passar por isso. Eu não quero passar por isso. Então, nós vamos ficar nos acovardando. Aí chega lá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço por causa dos outros. Né? Não é nem por causa de nós, é porque a gente está compactuando, porque a gente está fechando os olhos, porque a gente está simplesmente fingindo que não está vendo. Né? Tá fácil assim, estou fazendo minha parte. Eu estou fazendo minha parte, está tudo certo? Não, nós não somos um grupo, um corpo, né, coletivo. Então, se algo está de errado, nós temos que correr atrás de fazer com que isso seja corrigido. Nós não podemos nos acovardar. Coloquei uma aplicação aqui, ó. O inimigo ama mulheres isoladas. Mulher isolada é o foco dele. A pessoa começou a ficar em casa, parou de vir para a igreja, está lá, mente vazia, oficina do diabo. É aonde ele trabalha na mente da pessoa. Olha, ninguém te ligou. Ninguém mandou uma mensagem. Olha, você não é amada. Você não é querida. Ninguém nem notou a sua falta. E ali ele vai trabalhando. A pessoa vai começar a chegar a um ponto que vai falar, não vou mais. Que diferença faz eu estar lá? E é onde a pessoa vai acabar saindo. Então, o inimigo ama a mulher isolada. Quando uma mulher se afasta da igreja, da comunhão, né, da oração, ela fica vulnerável. Mulheres fortes levantam outras mulheres. Não competem, não invejam, não dividem, elas protegem. Se o nosso foco for esse, de que uma pelas outras, protegendo umas às outras, eu acredito que muita coisa vai mudar. Né? Eu passei por uma situação esses tempos atrás que eu fiquei pensando, né? Não sabia nem como responder. A gente colocou uma pessoa, né, para fazer parte do nosso grupo da aula, e aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, mas já está nesse nível? Já está, preparada para isso? E aí eu fiquei pensando, a pessoa chegou agora, só que a pessoa já vem de um outro ministério, ao qual a pessoa tem anos de igreja, a pessoa está preparada, né? A gente viu que tem capacidade, a gente analisou para colocar. E aí, aos olhos das pessoas, porque acabou de chegar, mas já está preparada, olha a situação, entendeu? A gente não para pensar se a pessoa tem uma capacidade, a gente para pensar, tem tempo de casa. Então, se eu tenho tempo de casa, eu tenho direito, eu sou capaz? Não, porque eu conheço pessoas que estão há 40 anos dentro da igreja e não sabem nem ler a Bíblia. Então, o tempo de casa não vai dar qualificação. O que é esse barulho, gente? Essa pergunta foi em relação tempo de casa ou a pessoa não conhecia a outra como saber se ela... Tempo de casa. Tempo de casa, porque sabia que era capaz. Acompanhou, viu? E aí eu fiquei pensando, né? Dá para se entender muita coisa, né? Quando a gente vê uns... Eu não estou entendendo. Quando a gente vê uns pensamentos desses, né?
Porque eu até estava falando esses tempos atrás aí com o Júnior, eu falei assim, eu sou do tipo da pessoa assim, se é levantada uma pessoa que eu vejo que tem vida no altar, é mulher de Deus, homem de Deus que seja, uma pessoa que eu vejo, né, que realmente vai somar para a igreja, eu fico extremamente feliz. Nossa, glória a Deus, a pessoa vai somar para o reino, né? Agora, se é uma pessoa que eu vejo que é torta, tribulada, que vai negligenciar a igreja, aí com certeza eu vou contestar. Mas se a pessoa é uma pessoa de Deus, por que eu vou ir contra? Mas as pessoas vão contra. Como, por exemplo, quando eu fui consagrada. Me mandaram mensagem Você foi consagrada a quê? Tipo, nem assim, paz do Senhor, você tá bem, né? Você foi consagrada a quê? E aí eu falei, a missionária? Mas a Joilma Maria Alice também, né? Sim, Joilma Maria Alice. Né? Eu tô identificando o que você tá falando só porque você pelo que eu falar. Aí eu falei assim, sim, né? As duas também. Ah, tá bom. Aí eu falei, gente, mas só porque eu cheguei agora na igreja, porque na época fazia pouco tempo que eu estava aqui, né? Mas só que ninguém sabe que eu já era missionária, que eu já fui consagrada, que eu voltei, quando eu vim para cá, eu fui rebaixada, eu voltei para diaconia. Na verdade, eu voltei como cooperadora, diaconisa, comecei tudo de novo. Aí eu cheguei na missionária, mas eu já era. Eu aceitei, fui humilde, voltei para trás, né? Não, mas porque chegou agora não pode ser. Então, assim, olha a situação da visão das pessoas, entendeu? A gente tem que parar com isso. Se a Thaís é capaz, ela é nova, tem quantos anos, Thaís? 28 anos, é uma menina ainda, né? Perto da gente. É uma menina, mas ela é capaz. Deus chamou, tem chamado, Deus tem um propósito. Por que eu vou me levantar contra? Porque é menina, né? Ou então a Jamile está voltando para a igreja agora, faz pouco tempo que está com a gente. Aí de repente Deus toca no pastor, colocar ela como uma missionária, sair pregando a palavra de Deus. Glória a Deus! Porque Deus, ele quer dessa forma, né? Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Tem pessoas que Deus tem pressa. O pastor Paulo, ele voltou para Jesus, passou-se pouco tempo, ele foi para pastor. Deus tinha pressa. Ele atrasou muito o trabalhar de Deus, Deus teve pressa. Então, por que vamos julgar? Por que vamos competir? Por que vamos nos colocar contra? Infelizmente, no nosso meio acontece isso. Aí, por que o nosso rugido ainda não saiu? Porque não estamos alinhadas da maneira que Deus quer. Né? Ainda existe competição, ainda existe os mimizinhos, né? De tipo, como a Gilma falou, ai, não me cumprimentou. Né? Essas coisas têm que ser tratado. Ah, mas por causa de 1, 2, 3, 5 que seja, não vai? Não vai. Nós não é um corpo. Né? Se meu pé está doente, eu não consigo pisar no chão, eu vou longe? Não vou. Então precisa ser tratado para que o nosso rugido seja propagado. A gente precisa ser tratado. Aí eu coloquei umas perguntinhas aqui para nós. Analisando nós, cada uma, né, a si mesmo. Tenho caminhado sozinha? Vocês vão analisar, pensar em vocês. Vocês estão caminhando sozinha ou buscam caminhar em coletivo? Tenho permitido que outras mulheres cuidem de mim? Porque, infelizmente, tem pessoas que não aceitam. Não querem ajuda. Você até vai, mas a pessoa não quer. Então, como que a gente vai poder fazer alguma coisa por essa pessoa? Como que essa pessoa vai ser curada se ela não se permite, né? Então, nós temos permitido? Será que a gente tem dado abertura para outras mulheres se achegar, cuidar da gente? Sou apoio ou crítica para as minhas irmãs? Será que eu tenho apoiado, ajudado a crescer, desenvolver, né? Tenho estimulado, ou eu tenho criticado a ponto da pessoa desistir, parar pelo meio do caminho? Porque muitas das vezes a crítica ela pode ser construtiva, mas tem crítica que é para derrubar mesmo, né? Então nós temos que analisar, porque se eu chegar na Jamile e falar, ó, Jamile, eu acho que isso que você fez podia ser melhor, né? Eu acho que você tem capacidade, se você buscar mais e tal, você consegue e tal. É construtivo, né? Eu estou analisando que o que ela fez não foi tão ruim assim, mas podia ser melhor e estimulando. Agora, se eu chegar e falar, misericórdia, hein? Nossa, que palhaçada, você viu o que você fez lá? A pessoa vai parar e vai falar, nossa, nem vou fazer mais. Né? Então, nós temos que pensar, estamos sendo críticas ou estamos sendo estimuladoras, né? Vamos lá para finalizar, a gente não vai acabar.
A oração é o verdadeiro rugido. A autora diz que algo poderoso, a oração ruge. Antes de Deus mudar uma geração, ele levanta intercessoras. Antes do avivamento, vem a oração. Antes do milagre, vem o clamor. E antes da igreja, o rugido da igreja não é o microfone, é a oração. Eu acho que esse ponto aqui é o mais que a gente tem que começar a analisar. Porque se a gente for olhar, tem muita gente querendo o microfone e poucas querendo orar e se colocar de joelho, né? Talvez Deus não esteja esperando uma pregadora, talvez esteja esperando uma intercessora. Uma mulher de oração muda uma geração. Muitas das vezes, já pensou se Deus chamasse somente pregadora? Ou somente cantora? Deus chama muitas para intercessão. E a maioria para intercessão. Porque nem todo mundo tem o dom de cantar. E nem todo mundo foi chamado para pregar. Mas para interceder, para orar, para se pôr de joelho, todos nós somos chamados. Então, muito mais Deus requer intercessoras do que pregadoras, cantoras, ou que estejam aqui em cima, ou posicionadas na internet. Então, que a gente venha fazer, né, esse questionamento. O que Deus realmente quer da nossa vida, que eu falei lá no começo, né? Será que o que eu tenho feito é o que Deus quer? Ou será que o que eu tenho feito é o que tem sido imposto, ou é o que sobrou, né? Porque às vezes tem pessoa que quer fazer alguma coisa, tem vontade de fazer alguma coisa na igreja, e aí não tem lugar. Aí o buraquinho que aparece, a pessoa vai, só para poder fazer parte, né? Mas não é o que Deus chamou. Então a gente tem que começar a buscar o que Deus quer, qual é o chamado, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma dinâmica que a gente ia fazer aqui. Mas eu vou fazer diferente. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aí 2 horas pelo mesmo propósito, tá? Então eu vou começar por aqui. Essa semana você vai ficar incumbida em dar o seu rugido de oração, de poder, porque o nosso rugido, como a gente ainda não teve, né? Todo o tratamento para ir lá fora, nós vamos começar daqui, no sussurro no secreto, tá? Família. Você vai orar pela família, por todas as famílias daqui da The Clube, que você conheça, né, do Clube de Campo. Você vai orar pelos filhos, não só o seu, mas de todos, tá? Quem vir na sua cabeça, que Deus colocar, vai orar pelos filhos. Você pelas mulheres da igreja, tá? Faz a relaçãozinha lá, todas as mulheres da igreja. Você pelos jovens, eita, por que será, né? Caiu certo, pelos jovens. A Joilma pelas missionárias. E aí eu entro com a Maria Alice aqui na família. Só tem 5 tópicos, tá? Eu vou orar pelos homens da igreja, porque ficou sem cobertura. Mas é que pode ser também criança, né? Porque criança eu não coloquei aqui, podia colocar também, criança acho que também, né? Então eu vou orar pelos homens e pelas crianças, tá? Então esse é um desafio que a gente vai ter essa semana. Outro desafio que eu coloquei para nós aqui. 15 minutos de silêncio diante de Deus. Qualquer hora do dia, a hora que é mais tranquilo para você, vai pegar 15 minutos, você vai fazer a sua oração ali com Deus e depois você vai ficar 15 minutinhos ali em silêncio, né? Buscando a voz de Deus, para que Deus venha falar com você. Porque muitas das vezes a gente fala, ora, pede, mas não se põe a ouvir. Então, 15 minutinhos de silêncio com Deus. E aí vocês vão escrever tudo que sentir ou que falar, vai fazer como se fosse um diáriozinho de oração, né? Se Deus falou alguma coisa, se sentiu, se chorou, se sentiu presença, se foi renovada, se foi, sei lá o que Deus vai fazer. Creio que Deus vai fazer algo, tá? E orar por 3 mulheres, independente, se é da igreja, se trabalha junto, da família, 3 mulheres, tá? 3 mulheres que Deus colocar na cabeça de vocês aí, vocês vão estar orando, tá? E enviar mensagem de encorajamento para essas mulheres. Então,
Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Eu coloquei aqui só uma... Vou finalizar aqui com um apelo final, que nós vamos fazer como se fosse uma oraçãozinha, tá? Eu vou falar e vocês vão repetir juntamente comigo. Eu acabei tendo que pular bastante tópicos, mas acho que a gente conseguiu abranger bem dentro do que era a lição, né? Porque a gente acabou dando uma abertura aí para... Tá? Então vamos lá, vamos se colocar de pé. E aí eu vou falar e vocês repetem. E vamos falar com convicção, né? De que Deus, ele está ouvindo. Eu creio que ele está ouvindo, porque desde o princípio, quando começou esses estudos, eu creio que Deus que colocou no nosso coração o que ele queria que fosse tratado, né? Não é mérito nosso, não partiu de mim, da Joilma, da Maria Alice, foi algo que veio da parte de Deus e creio que Deus vai continuar fazendo, né? A partir de agora a gente vai ter a Escola Bíblica Dominical esse trimestre, vou fazer a cirurgia agora dia 25 de agosto, saiu, tá? Então intercedam por mim, dia 25 eu vou estar fazendo a cirurgia. E aí a Joilma está cuidando das crianças junto com a Francisca, no lugar da Pedrina. E a Maria Alice vai cuidar da Nora, que vai fazer a cirurgia igual a minha também. A Sandra ainda está viajando. Então, devido a isso, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical. Mas, no próximo trimestre, nós vamos voltar. E creio que com força, já vamos estar no nosso templo. E eu creio que Deus vai trazer o que Ele quer que a gente faça no próximo. E vai ser do desejo do coração de Deus e não do nosso, tá? Então, vamos lá. Senhor, ensina-nos primeiro a ouvir o teu sussurro, para que no tempo certo nossas vidas ecoem o rugido do leão da tribo de Judá, que nossas palavras, nossas orações e nossas atitudes glorifiquem teu nome. Amém. Amém. Então eu vou colocar depois lá para vocês tudo que eu fiz de anotação nesses slides aqui. Aí vocês vão conseguir um pouco mais a fundo, né? A gente teve que pular algumas coisas, mas aí vocês olham lá, tá bom? Então eu espero, né, que tenha atingido alguma área na vida de vocês, que algo Deus tenha despertado, porque eu não acredito que Deus colocou no nosso coração fazer esse estudo de despertar da leoa e não despertar pelo menos uma leoa. Eu creio que algo Deus mostrou, algo Deus falou no nosso coração, e que a gente venha se posicionar, né? Como leoas, vocês têm o livro, volta, lê, revê, às vezes Deus fala em algum outro ponto, dá alguma estratégia, mas não fiquem só o que foi aprendido aqui, né? Não fiquem só o que foi falado aqui, porque às vezes Deus mostra de uma forma para mim, mas no seu secreto Deus pode mostrar de uma outra forma. Então que vocês venham, né, buscar a Deus nesse sentido. Senhor, o que precisa melhorar? O que precisa mudar? O que eu preciso posicionar na minha vida? O que eu preciso fazer para que eu possa ecoar o seu rugido? Para que não fique só dentro da igreja, mas que venha propagar, né? E seja esse o nosso objetivo. Amém? Vamos orar. Irmã Maria C., ora para nós finalizar. Senhor, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Pai, nós estamos aqui muito felizes, Pai, pelo encerramento desse curso, Pai. Essas palavras que o Senhor nos capacitou, Pai, a ouvir e pedindo para nós, Papai, se despertar. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou grandemente com cada uma de nós. Que o Senhor venha despertar, Papai, esse rugido. Que o Senhor, Papai, nos dê a capacidade de nós sentir a sua presença.
de nós, Pai, estarmos sempre na Sua presença, que nós possamos ser útil aí fora, Pai, que nós possamos ser útil dentro da Sua casa, dentro do nosso lar e em nosso serviço, aonde quer que esteja, que nós possamos, Pai, ter essa força de pôr esse fugido para fora, que nós possamos, Papai, despertar, Pai, essa força que o Senhor nos deu, Pai, durante esse tempo todo, Pai. Não deixa, Pai, ficar dormindo dentro de nós esse rugido. Nós somos gratos, Pai, pela Sua palavra, pelo Seu cuidado com cada uma de nós. Ó Pai Celestial, é no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, venha, Pai, conduzir nós na Sua obra, sem divisão, sem separação, porque a missão é a mesma para nós todos, Pai. Não importa que nós, professoras, mas sim a toda a Sua igreja. Que nós possamos estar ligadas no nome de Jesus, no que está esperando nós aí fora, na seara, no rebanho que está aí esperando, Pai, nós a cuidar, nós a levar. O Rei da Glória, é no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha despertar mais mulheres para essa nova jornada que o Senhor está preparando para nós. Vamos esperar os 3 meses, mas eu sei que o Senhor tem algo muito grande, Pai, para nós depois dessa jornada. Desperta as mulheres a estar conosco, Pai. Nós temos que crescer esse rebanho para nós sairmos fora. É no nome de Jesus, Pai. Abençoa cada uma que esteve aqui nesse culto, as que estão aqui, Pai. Nos dê força, nos capacita a nós não desanimar, a não ficar mais parada, a se acomodar, mas sim fugir por essa leoa para fora, com toda a força que o Senhor nos ensina. E é no nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui juntos, agradecendo, Pai, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe o que Deus nos quer? É grama alta, parecendo a juba do leão, assim, a cor da juba do leão, alta, nessa roda, e ela, sabe aquele... Tipo trigo. Isso. Só que não é a semente, o cipó. Sim. O capim, vai estar dessa altura, aqui dentro dessa roda, da cor da juba do leão. Então dava a impressão que era uma pluma. E ela balançava, ela fechou dentro. E Deus está sereno. Deus está tocando. Deus fechou com a juba. A juba do leão, o que é, Jô? Não é a autoridade do leão? Ele mostra que ele é o grande, ele é. Então, Deus está mostrando que cada uma de nós estamos capacitadas a levar lá fora, a trazer aqui dentro, porque Ele nos capacitou. Nós temos força, nós adquirimos, Deus deu, hoje Ele selou. Esse capim, Ele deu para nós, Ele fechou com nós. Até para o meu neto. Coisa linda. Amém, gente. Nós tínhamos falado... Vou botar isso, dá um chute lá. Nós tínhamos falado que íamos ter uma roda